Olá, graça e paz. Sou o seu amigo, apóstolo Miguel Ângelo, anjo de Deus e profeta vivo deste ministério. Em primeiro lugar, a glória, a honra, o império, a força e a majestade e as minhas ações de graças, porque aqui em São Pedro de Aldeia abre-se uma porta de Deus, um NAC, que é esse núcleo avançado de estudos bíblicos, núcleo avançado da verdade, aonde Deus será manifestado. Então eu quero hoje usar alguns minutos, e isso me honra muito, para ajudar você a entender um pouco sobre o significado deste ministério. Esse ministério que Deus me concedeu e depois, através da minha vida, chega aos demais ministérios, às nossas igrejas, aos nossos líderes. A primeira coisa que você tem que saber é que este não é um ministério da lei, este é um ministério da graça. A graça genuína na qual nós estamos firmes. Então, este ministério tem o chamado de proclamar a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão. No nosso ministério não há nada nem parte com Moisés. Moisés, a lei, os sacrifícios, os 613 mandamentos não fazem parte do nosso ministério. Somos o ministério do novo pacto, da nova aliança. Nós não seguimos nem o Cristo nos dias da sua carne. Nós conhecemos e seguimos ao que ressuscitou. Porque ele estava ali nos dias da sua carne, no cumprimento da lei. Então, somos uma igreja da graça de Deus genuína, somos uma igreja que prega e vive a revelação do novo pacto, cremos no ressuscitado e a base do nosso ministério são as 14 epístolas de Paulo. Uma vez que este ensinamento entre na mente e no coração da pessoa, ela pode dizer: eu sou um cristão salvo, justificado, perdoado, ungido, selado e garantido para a eternidade. Mas o outro ponto que eu quero lhe dizer é que, em função deste fato de que esta é a igreja, e foi através do nosso ministério e da minha vida que em 1986 Deus revelou o pacto ao Rio de Janeiro, ao Brasil e quizás ao mundo, que você precisa de guardar isto no seu coração. Olha o que disse Paulo quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, os amados aqui de São Pedro de Aldeia não vão desfalecer nunca. Depois ele diz: pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, a primeira coisa é que nós não andamos com astúcia no nosso ministério. Nós não somos astutos. Nós não andamos aqui dissimulados. Você está numa igreja séria, uma igreja de Deus, você tem um governo estabelecido, você segue leis fixas de Deus, o pacto da graça. Então, Paulo disse: olha, não andamos com astúcia, não dissimulamos, somos espirituais. Depois, não adulterando a palavra de Deus, porque nós manifestamos a verdade. Eu queria agora falar um pouquinho sobre isso. Nós não adulteramos a palavra de Deus. Ora, se Paulo diz que não adultera a palavra de Deus, significa o quê? Que é possível adulterar a palavra de Deus. E, meus amados, Deus não está levantando este NAC aqui de São Pedro de Aldeia com outra finalidade que não seja a propagação da verdade, não permitindo que a palavra de Deus seja adulterada. Infelizmente, nestes 160 e poucos anos que o Evangelho é conhecido em nosso país, você tem visto, você é testemunha de como se adultera a palavra de Deus. Onde Deus manda fazer uma fogueira santa? Onde Deus manda pegar pedacinhos de madeira e dizer que é da cruz de Cristo?
Onde Deus manda usar sal e óleo? Onde Deus... Então, você veja, hoje a palavra de Deus, na grande esmagadora maioria, está adulterada. Por exemplo, com a questão da salvação. Você sabe, salvação, a de Cristo, é eterna. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna, não perecerão jamais e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso foi Jesus que disse. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo disse aos Romanos que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem espada, nem nudez, nem fome, nem criatura alguma, principados, potestades, nos poderia separar do amor de Deus. Paulo disse, fomos selados para o dia da redenção. Paulo diz, somos um em Cristo. Nosso espírito é um espírito com Jesus Cristo. Então, as provas da salvação eterna estão em todas as páginas da Bíblia. Deus não mente. Mas como é que e Paulo deixou isto muito claro, como é que se adultera a palavra de Deus quando se diz, por exemplo, que a salvação se espera? Eis aí um adultério da palavra. Existem muitos adultérios da palavra. Por exemplo, quando você diz, o homem tem livre-arbítrio para a salvação. Amado, isso é o maior adultério da Bíblia. Porque a Bíblia diz que o homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. É Deus quem o busca. Jesus disse isso, ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer. Então eu poderia ficar aqui muito tempo discorrendo fatos de mercantilismo e de adultério da palavra. Por exemplo, dizer que o diabo te domina, que tira você da igreja, que Deus apaga o nome do livro da vida, isto tudo é um adultério da palavra. Mas graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo nos levantou como uma igreja. Olha, e foi uma luta de 86 em diante. Eu tive que confrontar o Brasil todo, os líderes todos, as convenções todas, para que a palavra de Deus, que não está algemada, corresse. E graças a Deus que ela correu e chegou aqui à região dos lagos. Então, a minha gratidão é eterna, porque hoje a região dos lagos tem um governo, tem um bispo regional, Bispo José Feliz. Meu filho na fé, um homem determinado, corajoso, foi capaz de abrir mão da grande cidade para vir para a região dos lagos com a sua família, para ser um testemunho de vida, para alicerçar a palavra. E agora começa aqui este NAC. Bispo Feliz, você é um homem de Deus, força, Deus é contigo. Quero agradecer aos irmãos que vão estar aqui, os irmãos que cederam este local tão bonito, para que a igreja pudesse ter um núcleo de estudos avançado. Muito obrigado por você confiar neste ministério. Obrigado por você acreditar em nós. Obrigado por você investir no nosso ministério. Agradecer às pessoas que vão começar a frequentar, já estão aqui reunidas. Obrigado pelo amor ao apostolado e a visão da graça de Deus. E a minha gratidão sempre expressa ao nosso bispo, diretor de missões, bispo Daniel Anacleto de Oliveira, que tem sido um instrumento muito importante de Deus para que estes núcleos avançados comecem a aparecer em vários lugares para serem o primeiro passo de uma longa jornada de vida que se transformará certamente numa congregação e depois numa igreja. Então eu abençoo este lugar, eu abençoo este povo, eu declaro o Espírito Santo se movendo, toda a arma que foi forjada não vai prevalecer. Deus acampa anjos ao derredor. Este lugar é de luz, este lugar é da verdade. Aqui nunca pode você ter a certeza se adulterará a palavra de Deus. Nós somos sim, sim, não, não. Está escrito, nós cremos. Então, sucesso, Deus é com vocês, meu abraço carinhoso, graça e paz. A luz e a verdade chegaram a São Pedro de Aldeia. Graça e paz.